Um encontro inesperado no metrô mudou tudo numa noite que parecia comum. Ele não sabia quem era, mas ela viu algo nos olhos dele que a impediu de seguir adiante. O tempo dentro do pequeno apartamento criou mais do que lembranças. Criou intimidade. E quando o silêncio passou a dizer mais que palavras, os dois entenderam que algo profundo havia começado ali. Se esta história te agradou, se inscreva no nosso canal e compartilhe com pessoas amadas. Luísa Souza mal conseguia manter os olhos abertos enquanto esperava o metrô na Estação República, no centro de São Paulo. Seu plantão de 36 horas no Hospital das Clínicas havia drenado suas últimas energias e tudo o que desejava era chegar ao seu pequeno apartamento em Santana, tomar um banho quente e dormir até o dia seguinte. O relógio marcava 22h38 e a plataforma estava surpreendentemente vazia para uma quinta-feira. O vagão chegou quase vazio. Luísa entrou e se acomodou, deixando a bolsa de enfermagem pesada ao lado. Fechou os olhos por alguns segundos, sentindo o corpo doer de cansaço. Na próxima estação, ouviu um barulho estranho e abriu os olhos. Um homem havia entrado cambaleante, com o rosto pálido e uma ferida na testa, que sangrava discretamente. Ele se apoiou em uma das barras metálicas, trêmulo, o olhar perdido e confuso. Anos de experiência em emergências fizeram Luísa reagir instantaneamente. Levantou-se, aproximou-se do desconhecido e tocou levemente seu braço. "Senhor, o senhor está bem? Precisa de ajuda?" O homem a encarou com olhos que não pareciam registrar completamente sua presença. Vestia roupas que, embora amarrotadas, eram de boa qualidade. Uma camisa social azul, calças bem cortadas, sapatos italianos. Não tinha o aspecto de alguém em situação de rua, mas sim de alguém que havia passado por algum tipo de acidente. Eu não sei, ele murmurou a voz rouca e hesitante. "Eu não consigo lembrar." "Onde estou?" Luísa percebeu que o homem estava desorientado, possivelmente com um traumatismo craniano. Guiou-o até um assento e começou a examiná-lo discretamente, verificando seus sinais vitais com a experiência de quem fazia isso dezenas de vezes por dia. "O senhor está no metrô de São Paulo. Meu nome é Luísa, sou enfermeira. O que aconteceu com sua cabeça?" "Não sei," ele respondeu, levando a mão à testa e parecendo surpreso ao ver sangue nos dedos. "Não me lembro. Qual é o seu nome?" perguntou Luísa, tentando avaliar o nível de consciência dele. O homem ficou em silêncio por longos segundos, o rosto contorcido em uma expressão de esforço e confusão. Eu não sei. Não consigo lembrar." Um calafrio percorreu a espinha de Luísa. Amnésia, talvez temporária, causada pelo trauma, mas ainda assim preocupante. O metrô começou a esvaziar na estação Luz. Deveriam descer e procurar ajuda, talvez voltar para o hospital. Mas algo no olhar perdido daquele homem a fez hesitar. Ele parecia tão vulnerável, tão desamparado, e ela estava tão cansada. "Vou levá-lo a um hospital", disse Luísa decidida. "Não." A reação dele foi imediata e intensa. "Não quero ir para o hospital. Por favor." Seus olhos antes desfocados agora a encaravam com um misto de súplica e medo. Luísa hesitou. Profissionalmente, sabia que deveria insistir no atendimento hospitalar. Mas havia algo naquele homem, algo que tocava uma parte dela que vivia solitária há tanto tempo. "Olha, posso pelo menos cuidar desse corte. Sou enfermeira, tenho material em casa. Se não melhorar, precisaremos ir ao hospital, concorda?" Ele assentiu, gratidão visível em seu rosto. Luísa não sabia se estava cometendo uma loucura. Mas naquele momento, ajudar aquele desconhecido parecia a única coisa certa a fazer. No pequeno apartamento em Santana, Luísa guiou o homem até o sofá da sala. O local era simples, mas acolhedor. Paredes em tons pastel, alguns vasos de plantas, fotos da família em porta-retratos. Um lar modesto de quem vivia sozinha e passava mais tempo no trabalho do que em casa. "Sente-se aqui. Vou pegar meu kit de primeiros socorros." Enquanto Luísa se afastava, observou pelo canto do olho como o homem olhava para o apartamento com uma curiosidade quase infantil. Parecia examinar cada objeto, como se nunca tivesse visto algo semelhante antes. Ela retornou com uma caixa branca, luvas, gás e antisséptico e um pequeno foco de luz. "Vou limpar esse ferimento. Pode arder um pouco." Com gestos precisos e suaves,
Luísa tratou o corte na testa dele. Não era profundo o suficiente para necessitar de pontos, mas a região ao redor estava inchada, sugerindo um impacto considerável. O senhor provavelmente teve um trauma na cabeça. É comum que cause alguma confusão temporária. Às vezes a memória volta aos poucos. E se não voltar? Perguntou ele, a voz baixa, revelando um medo profundo. Luísa pausou seu trabalho e olhou nos olhos dele. Eram castanhos claros, quase âmbar, e apesar da confusão, transmitiam uma inteligência e gentileza que a surpreenderam. Um passo de cada vez. Por enquanto precisamos de um nome para o senhor. Alguma sugestão? Ele ficou em silêncio, pensativo. Talvez Miguel? Não sei porquê, mas esse nome veio à minha mente. Miguel, então, sorriu Luísa. Prazer em conhecê-lo, Miguel, mesmo que em circunstâncias estranhas. Após terminar o curativo, Luísa preparou um chá e ofereceu a ele, junto com um analgésico leve. Sentados na pequena mesa da cozinha, os dois permaneceram em um silêncio que, surpreendentemente, não era desconfortável. Posso verificar seus bolsos? Talvez encontremos alguma identificação, sugeriu Luísa finalmente. Miguel concordou. Juntos, esvaziaram os bolsos da calça e do paletó que ele usava. Encontraram apenas um lenço de seda, uma caneta cara sem marca aparente e algumas notas de R$ 100. Nenhuma carteira, celular ou qualquer documento. Isso é estranho, comentou Luísa, como se alguém tivesse removido propositalmente sua identificação. Miguel fechou os olhos, visivelmente cansado. Tenho flashes, imagens soltas, um escritório alto, com vista para a cidade, uma mesa grande, pessoas falando ao mesmo tempo, e música. Uma música específica, mas não consigo lembrar qual. São bons sinais, Luísa tentou encorajá-lo. Significa que as memórias estão aí, apenas temporariamente inacessíveis. Quando terminaram o chá, Luísa enfrentou o dilema prático. Onde ele dormiria? Decidiu improvisar uma cama no sofá, com cobertores e um travesseiro extra que mantinha para visitas raras. Amanhã pensaremos melhor no que fazer, disse ela, exausta. Tenho o dia de folga. Podemos procurar pistas sobre você. Miguel assentiu, agradecido. Luísa, ele chamou quando ela já se dirigia ao quarto. Por que está fazendo isso por um estranho? A pergunta a pegou de surpresa. Por que, afinal? Seria pena, solidão, uma necessidade inconsciente de se sentir útil fora do hospital? Porque às vezes as pessoas precisam umas das outras, respondeu simplesmente. Boa noite, Miguel. Luísa não conseguiu dormir imediatamente. Deitada em sua cama, questionava-se sobre sua decisão impulsiva. E se ele fosse perigoso? Mas algo em seu instinto dizia que não. Havia uma gentileza genuína naquele homem. Uma vulnerabilidade que não parecia fingida. Eventualmente o cansaço a venceu, e ela adormeceu. No meio da madrugada, Luísa acordou sobressaltada com sons vindos da sala. Levantou-se cautelosamente e encontrou Miguel sentado no sofá, o corpo trêmulo, o rosto molhado de suor e lágrimas. Miguel? O que houve? Pesadelos. Ele respondeu com voz embargada. Imagens confusas. Alguém me perseguindo. Um carro. Acho que houve um acidente. Mas não consigo ver o rosto de quem me empurrou. Luísa sentou-se ao lado dele e, num gesto instintivo, segurou sua mão. Está tudo bem. Você está seguro aqui. Eles ficaram assim por alguns minutos, até que a respiração de Miguel se acalmou. Luísa fez mais um chá, e eles conversaram em voz baixa, como dois velhos amigos reencontrando-se após anos de separação. Miguel falou sobre as sensações estranhas, como se estivesse vendo o mundo pela primeira vez. Luísa contou sobre seu trabalho no hospital, as longas horas, os pacientes que marcaram sua vida. Não tenho muitos amigos, confessou Luísa. O trabalho consome quase todo o meu tempo, e quando chego em casa, geralmente estou exausta demais para socializar. Talvez eu seja sua primeira recaída na gentileza, brincou Miguel, arrancando dela um sorriso genuíno. Quando o sol começou a nascer, iluminando timidamente a pequena sala através das cortinas, eles ainda conversavam. Havia uma estranha familiaridade entre eles, como se já se conhecessem há muito tempo. Luísa percebeu com certa surpresa que estava gostando da companhia dele. Fazia tempo que não se sentia tão vista, como se Miguel, mesmo sem saber quem era,
conseguisse enxergar quem ela era de verdade. O primeiro dia se transformou em 3, depois em 1 semana. Luísa ligou para o hospital alegando problemas pessoais e conseguiu alguns dias de licença. Miguel permanecia sem memória, embora flashes ocasionais aparecessem. Uma sala de reuniões, o som de uma cachoeira, o cheiro de livros antigos, uma música de piano que ele conseguia cantarolar, mas não identificar. Juntos, eles estabeleceram uma rotina surpreendentemente confortável. Pelas manhãs, Luísa preparava café enquanto Miguel tentava lembrar-se de algo novo. À tarde, saíam para curtas caminhadas pelo bairro, sempre cautelosos para não se afastarem muito. Miguel parecia fascinado pelas coisas mais simples: o sabor de um pão de queijo na padaria da esquina, o latido de um cachorro no parque, a textura das folhas das árvores. É estranho, comentou ele durante uma dessas caminhadas. Eu sei o que são essas coisas. Sei o nome, sei para que servem, mas é como se estivesse experimentando tudo pela primeira vez. Luísa sorriu. Talvez seja um recomeço. Uma chance de apreciar o que antes passava despercebido. À noite, conversavam longamente. Miguel demonstrava conhecimentos surpreendentes sobre diversos assuntos: literatura, música clássica, economia, idiomas. Em uma ocasião, começou a falar em francês sem perceber, parando confuso quando notou o olhar surpreso de Luísa. Você fala francês fluentemente, ela observou, impressionada. Aparentemente, respondeu ele, igualmente surpreso. Com o passar dos dias, Luísa começou a notar pequenos detalhes: a postura elegante de Miguel ao sentar-se, a maneira como instintivamente ajeitava os talheres à mesa, como seus olhos analisavam rapidamente ambientes e pessoas. Quem quer que ele fosse, havia sido criado com privilégios e educação refinada. No 10º dia, enquanto assistiam a um noticiário local, na pequena televisão da sala, algo chamou a atenção de Luísa. Uma reportagem sobre o desaparecimento de um importante empresário paulistano. O empresário Rafael Mendonça, de 38 anos, fundador e CEO da Mendonça Tech Solutions, continua desaparecido desde a última sexta-feira. A empresa, uma das maiores do setor de tecnologia do país, informou através de sua assessoria que... Luísa olhou para Miguel, que observava a televisão com uma expressão neutra. A foto do empresário desaparecido apareceu na tela. Um homem de traços semelhantes aos de Miguel, mas com cabelo mais curto, barba bem aparada e uma expressão séria, quase severa. Seria possível? Miguel, você acha que... Ele balançou a cabeça, interrompendo-a. Não sinto nada ao ver esse homem. Nenhum reconhecimento, mas... Ele hesitou. A empresa. O nome parece familiar. Mendonça Tech Solutions. Consigo quase ver o logo na minha mente. Luísa sentiu um frio na barriga. Se Miguel fosse realmente Rafael Mendonça, isso mudaria tudo. Um empresário importante, provavelmente milionário, com uma vida completamente diferente da simplicidade que compartilhavam naqueles dias. Devemos investigar isso? Perguntou ela hesitante. Miguel a olhou por alguns segundos antes de responder. Não sei se quero descobrir. E se eu não gostar de quem era antes? A confissão tão honesta e vulnerável tocou Luísa profundamente. Ela entendia aquele medo. Às vezes ela mesma se perguntava se gostava da pessoa em que havia se transformado ao longo dos anos. Independente de quem você era, Miguel, a pessoa que conheci nesses dias é alguém de quem gosto muito. O sorriso que ele lhe deu iluminou o pequeno apartamento mais que o sol da manhã. Naquele momento, algo mudou entre eles. Um olhar mais demorado. Um toque casual que persistiu mais tempo que o necessário. Luísa sentiu o coração acelerar de uma maneira que não experimentava há anos. Quando se deitou naquela noite, Luísa sabia que estava em território perigoso. Estava se apaixonando por um homem sem passado, que poderia recuperar suas memórias a qualquer momento e voltar para uma vida onde provavelmente não havia espaço para uma enfermeira de classe média. Mesmo assim, adormeceu sorrindo, ansiosa pelo café da manhã que compartilhariam na manhã seguinte. O que ela não sabia era que, enquanto dormia, Miguel estava na sala olhando pela janela para a cidade iluminada, lutando contra fragmentos de memória que começavam a emergir como peças soltas de um quebra-cabeça complexo. E nem todos esses fragmentos traziam paz ao seu coração recém-descoberto. No dia seguinte,
Miguel acordou com uma sensação estranha. Durante a noite, mais lembranças haviam surgido. Fragmentadas e confusas, mas cada vez mais vívidas. O nome Helena ecoava em sua mente, junto com a imagem de uma mulher elegante de cabelos escuros e olhar penetrante. Não sabia quem ela era, mas a sensação que acompanhava essa lembrança era desconfortável, quase opressiva. Luísa percebeu sua inquietação durante o café da manhã. Novas memórias? Perguntou ela, servindo café em 2 xícaras simples. Miguel hesitou antes de responder. Sim, mas não sei se quero segui-las. Por quê? Porque tenho a impressão de que não vou gostar do que vou encontrar. Ele fez uma pausa, olhando pela janela da cozinha para o céu cinzento de São Paulo. E porque estou gostando dessa vida, aqui, com você. A confissão pairou no ar entre eles. Sincera demais para ser ignorada, íntima demais para ser facilmente respondida. Luísa sentiu o rosto esquentar, e um sorriso tímido formou-se em seus lábios. Eu também estou gostando, Miguel. Mais do que deveria. Aquele momento de vulnerabilidade compartilhada criou entre eles uma nova intimidade. As mãos se encontraram sobre a mesa, e os dedos se entrelaçaram naturalmente, como se sempre tivessem se pertencido. O que faremos agora? Perguntou ele. Não sei, respondeu Luísa com sinceridade, mas acho que precisamos descobrir quem você é, mesmo que isso signifique perder o que construímos aqui. Concordaram em investigar discretamente. Luísa usou seu laptop para pesquisar mais sobre Rafael Mendonça. As informações eram abundantes. Reportagens sobre sua empresa pioneira em soluções de inteligência artificial, fotos em eventos sociais, entrevistas em revistas de negócios. Em todas as imagens, ele aparecia impecavelmente vestido, sempre ao lado de uma mulher elegante, identificada como Helena Vasconcelos, vice-presidente executiva da Mendonça Tech Solutions, e, segundo algumas reportagens, sua noiva. Miguel observava as fotos com uma estranha desconexão, como se estivesse vendo um desconhecido que coincidentemente se parecia com ele. Apenas quando viram um vídeo de Rafael Mendonça dando uma palestra sobre inovação tecnológica, algo pareceu despertar. A voz, murmurou Miguel. A voz é familiar. E aquele gesto? Ele apontou para a tela, onde Rafael ajeitava inconscientemente a manga do paletó. Eu faço isso. Luísa notou com um aperto no coração que era verdade. Tinha observado Miguel fazer exatamente o mesmo gesto várias vezes nos últimos dias. Talvez devêssemos contatar a empresa, sugeriu Luísa, sentindo uma pontada de tristeza que tentou esconder. Eles devem estar procurando por você. Por ele. Ainda não, pediu Miguel, tocando sua mão. Por favor. Quero entender mais antes de me revelar. Algo não parece certo. Ele estava particularmente perturbado com as fotos ao lado de Helena Vasconcelos. Embora não conseguisse lembrar claramente dela, a sensação de desconforto persistia. Não parece. Amor, comentou, observando uma foto onde Rafael sorria formalmente ao lado da elegante executiva. Parece arranjo negócio. Nos dias seguintes, continuaram suas investigações discretas. Descobriram que Rafael Mendonça era órfão de pai desde jovem. Havia estudado nas melhores escolas do país e completado sua formação em administração e tecnologia nos Estados Unidos. Retornando ao Brasil, fundou sua empresa com tecnologia inovadora, transformando-a rapidamente em um gigante do setor. Helena Vasconcelos entrara como investidora alguns anos depois, tornando-se gradualmente sua parceira nos negócios e, eventualmente, sua noiva. A última aparição pública de Rafael foi em um jantar de gala da Fundação Nacional de Tecnologia, leu Luísa em uma reportagem recente. Testemunhas relatam que ele e a senhora Vasconcelos tiveram uma discussão acalorada antes de deixarem o evento separadamente. Essa foi a última vez que Rafael Mendonça foi visto em público. Uma discussão, repetiu Miguel pensativamente. Consigo quase lembrar, palavras duras, ameaças veladas. Ela queria que eu assinasse algo. Algo importante. Você acha que ela poderia estar envolvida no seu acidente? Luísa hesitou em usar a palavra, temendo implicar algo mais sinistro. Não sei. Miguel fechou os olhos, concentrando-se. Mas lembro de estar dirigindo. Tarde da noite, chovia. Um carro preto se aproximou demais.
depois apenas fragmentos. O impacto, vidro quebrando, e depois acordando confuso no metrô, com você me encontrando. A história começava a ganhar contornos mais definidos, mas ainda havia peças faltando. Como ele havia ido do acidente para o metrô? Porque não estava com documentos ou celular? E mais importante, havia sido apenas um acidente ou algo planejado? Enquanto Miguel lutava para recuperar suas memórias, Luísa enfrentava seu próprio conflito interior. Parte dela queria que Miguel nunca se lembrasse completamente, que permanecessem naquela bolha que haviam criado, onde eram apenas duas pessoas descobrindo uma a outra, sem passados complicados ou expectativas sociais. Mas sua consciência sabia que isso era egoísmo. Preciso voltar ao trabalho amanhã, anunciou Luísa numa noite, enquanto jantavam uma simples macarronada que haviam preparado juntos. Já estiquei minha licença ao máximo. Entendo, respondeu Miguel, a preocupação evidente em seu rosto. Ficarei bem aqui. Prometo não causar problemas. Não é isso que me preocupa, sorriu Luísa. É que, e se alguém te reconhecer? E se suas memórias voltarem de repente e você decidir ir embora enquanto estou fora? A vulnerabilidade em sua voz fez Miguel contornar a mesa e ajoelhar-se ao lado de sua cadeira. Luísa, não sei quem eu era antes, mas sei quem sou agora, aqui com você. E essa pessoa não iria embora sem ao menos se despedir. Ele inclinou-se, hesitante, e ela completou o movimento. Seus lábios se encontraram em um beijo suave, tímido, como um primeiro beijo de adolescentes, mas carregado de um sentimento profundo que transcendia a breve história que compartilhavam. Naquela noite, Miguel não dormiu no sofá. Deitados lado a lado na pequena cama de Luísa, conversaram em sussurros até altas horas, trocando confidências, medos, sonhos. Fizeram amor com a ternura de quem se descobre e a urgência de quem teme perder o que encontrou. Adormeceram abraçados, como se pudessem congelar aquele momento perfeito para sempre. O retorno de Luísa ao trabalho trouxe nova dinâmica. Miguel passava os dias explorando o apartamento, lendo livros da pequena estante, tentando recuperar mais memórias. Descobriu que sabia cozinhar pratos sofisticados, que entendia de vinhos, que podia ler em francês e inglês sem dificuldade. Habilidades de uma vida privilegiada que contrastavam com a simplicidade que agora a abraçava. Em uma tarde, enquanto folheava distraidamente uma revista antiga, um anúncio chamou sua atenção. Uma propaganda de um restaurante sofisticado em Moema, com a imagem de um piano de cauda no centro de um salão elegante. A visão desencadeou uma avalanche de memórias. Quando Luísa chegou do trabalho naquele dia, encontrou Miguel agitado, caminhando de um lado para outro na pequena sala. Lembrei-me, disse ele assim que ela entrou. Não de tudo, mas de muita coisa. Aquele restaurante na revista... Ele apontou para a publicação aberta sobre a mesa. Eu costumava ir lá com Helena. Era onde discutíamos negócios, onde ela me pressionava constantemente. Lembrei da melodia também, aquela que não saía da minha cabeça. É Chopin, Nocturne Op. 9, número 2. Tocavam no piano daquele restaurante na noite em que discutimos. Miguel sentou-se, passando as mãos pelo cabelo em um gesto de frustração. Helena e eu não nos amávamos. Era um relacionamento de conveniência. Ela investiu na minha empresa quando precisei expandir, mas o preço foi alto, não apenas financeiramente. Ela queria controle, queria transformar minha visão em algo mais lucrativo, menos ético. E o noivado? Perguntou Luísa, sentando-se ao lado dele. Parte do acordo. Uma fusão de interesses, não de corações. Ela tinha os contatos que eu precisava. Eu tinha a inovação que ela queria monetizar. Miguel fechou os olhos, concentrando-se nas memórias que ainda chegavam fragmentadas. Na noite do acidente, lembro que ela exigiu que eu assinasse documentos, transferindo o controle majoritário da empresa para ela. Disse que tinha evidências de irregularidades que poderiam me destruir. Ameaçou-me. Que tipo de irregularidades? Fabricadas, tenho certeza. Minha empresa sempre operou dentro da lei. Recusei-me a assinar. Discutimos no restaurante. Saí furioso, dirigindo sob chuva. Ela me seguiu em outro carro, ou mandou alguém me seguir. Na estrada da Cantareira, onde eu costumava dirigir para clarear a mente, um carro preto se aproximou demais. Senti um impacto lateral, depois apenas flashes. Alguém me arrastando do veículo.
Dor, confusão e então o metrô. Luísa absorvia as informações tentando processar as implicações. Se o que Miguel dizia era verdade, seu acidente não havia sido apenas isso. Fora uma tentativa deliberada de prejudicá-lo, talvez até de eliminá-lo. Precisamos ir à polícia, disse ela finalmente. Com que provas? Questionou Miguel. Tenho apenas fragmentos de memória. Helena é poderosa, tem conexões. Sem evidências concretas, seria minha palavra contra a dela. Então o que faremos? Miguel segurou as mãos de Luísa nas suas. Preciso verificar algo primeiro. No restaurante da revista. Talvez encontre mais respostas lá. E depois preciso enfrentá-la. A ideia de Miguel confrontando Helena deixou Luísa apreensiva. Segundo tudo que haviam pesquisado, Helena Vasconcelos era uma mulher impiedosa nos negócios, conhecida por destruir concorrentes sem remorso. Vou com você, decidiu Luísa. É perigoso, alertou Miguel. Exatamente por isso, não vou deixá-lo ir sozinho. Na noite seguinte, vestiram-se o mais elegantemente possível com as roupas simples que tinham disponíveis. Luísa usou um vestido preto básico, que guardava para ocasiões especiais. Miguel, a mesma roupa com que havia chegado, agora limpa e passada. O restaurante Fasano, em Moema, era um dos mais sofisticados de São Paulo, frequentado pela elite empresarial e artística da cidade. Quando entraram, Miguel sentiu uma onda de reconhecimento. O ambiente elegante, a iluminação suave, o piano ao centro, tudo despertava memórias cada vez mais vívidas. Senhor Mendonça, exclamou o maître, aproximando-se rapidamente. Que surpresa vê-lo! Estávamos todos preocupados com seu desaparecimento. Miguel trocou um olhar rápido com Luísa. Não havia mais como negar. Ele realmente era Rafael Mendonça. Eu tive alguns problemas pessoais, respondeu cautelosamente. Precisei de um tempo para resolver questões privadas. Compreendo perfeitamente, senhor. Sua mesa habitual está disponível? Na verdade, interrompeu Luísa, gostaríamos de ficar perto do piano esta noite. O maître os conduziu a uma mesa discreta, mas com boa visão do pianista que tocava suavemente. Depois de fazerem os pedidos, com Miguel instintivamente escolhendo pratos e vinhos com a segurança de quem frequentava o local regularmente, ficaram em silêncio por alguns momentos, absorvendo a situação. Como se sente? Perguntou Luísa finalmente, observando Miguel olhar ao redor com uma mistura de reconhecimento e estranhamento. Como se estivesse entre dois mundos, respondeu ele sinceramente. Reconheço este lugar, mas me sinto desconectado dele. Como se fosse uma vida que pertenceu a outra pessoa. O pianista começou a tocar Chopin, a mesma peça que Miguel havia mencionado. O efeito foi imediato. Sua expressão mudou, tornando-se mais tensa. Foi aqui, murmurou ele. Nesta mesa. Helena estava sentada onde você está agora. Ela tinha documentos. Queria que eu assinasse naquela mesma noite. Disse que não tinha escolha. Mencionou um tal de projeto Prometeu, algo que eu havia recusado implementar por questões éticas. Disse que tinha meios de fazer parecer que eu havia autorizado, que eu seria o único a cair se a verdade viesse à tona. Que tipo de projeto era esse? Perguntou Luísa, inclinando-se para a frente. Algo relacionado à manipulação de dados de usuários. Invasão de privacidade em larga escala. Eu sempre me recusei a seguir por esse caminho, mesmo que significasse lucros menores. Miguel continuava recordando detalhes enquanto jantavam. O quebra-cabeça de sua memória ganhava mais peças a cada minuto. Souberam pelo garçom que Helena havia estado no restaurante na noite anterior, acompanhada de executivos estrangeiros. A empresa continuava operando normalmente, com Helena na liderança interina, alegando que Rafael estava em um retiro espiritual após um esgotamento. Um retiro espiritual, repetiu Miguel com um sorriso amargo. Conveniente. Estavam terminando a refeição quando Luísa notou uma mudança na expressão de Miguel. Ele fixou o olhar em um ponto atrás dela, empalidecendo visivelmente. O que foi? Perguntou ela, alarmada. Helena, respondeu ele em voz baixa. Acaba de entrar. Luísa resistiu ao impulso de olhar para trás. O que fazemos? Não podemos deixar que ela me veja. Não estou pronto para esse confronto. Não sem entender completamente o que aconteceu. Mas era tarde demais. O maître já se dirigia à recém-chegada.
gesticulando sutilmente em direção à mesa deles. Helena Vasconcelos, uma mulher alta e elegante, de aproximadamente 40 anos, cabelos negros impecavelmente penteados e um vestido vermelho que gritava poder e dinheiro, virou-se lentamente. Seus olhos encontraram os de Miguel, e mesmo à distância, Luísa pôde ver o choque em seu rosto, rapidamente substituído por uma expressão calculista. Vamos, disse Miguel rapidamente, deixando algumas notas sobre a mesa, pela saída lateral. Levantaram-se discretamente, mas antes que pudessem alcançar a saída, Helena já bloqueava seu caminho. De perto, era ainda mais intimidadora. Beleza fria, olhar penetrante, postura que exalava autoridade. Rafael, sua voz era suave, mas com uma dureza subjacente. Que surpresa encantadora! Estávamos todos tão preocupados. Seus olhos moveram-se para Luísa, examinando-a rapidamente, categorizando-a como insignificante com um simples olhar. E quem é sua amiga? Helena, respondeu Miguel. E Luísa notou que sua postura havia mudado sutilmente, ombros mais eretos, queixo levemente elevado, voz mais firme. Rafael Mendonça, emergindo das sombras da memória. Este não é o momento nem o lugar. Pelo contrário, querido, é exatamente o momento. Temos muito a discutir. Que a ausência causou certos transtornos. Imagino que sim, respondeu ele friamente. Deve ser difícil explicar um acidente de carro que nunca foi reportado. Um lampejo de algo, surpresa, medo, passou pelos olhos de Helena, mas desapareceu tão rapidamente que Luísa quase duvidou ter visto. Não sei do que está falando, Rafael. Você saiu do restaurante naquela noite transtornado. Tentei ligar, mas você não atendeu. Presumimos que precisava de espaço. Interessante sua versão dos fatos. O ar entre eles era denso de hostilidade mal disfarçada. Helena voltou-se novamente para Luísa. E você é alguém que realmente se importa com ele, respondeu Luísa, surpreendendo-se com sua própria ousadia. Helena sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Que tocante! Rafael sempre teve um fraco por causas perdidas. Ela voltou-se para ele. Precisamos conversar em particular. A empresa está em um momento crucial e sua ausência tem sido problemática. Tenho certeza que você aproveitou bem minha ausência, rebateu Miguel. O projeto Prometeu já está implementado? Helena enrijeceu quase imperceptivelmente. Vejo que sua memória está voltando. Isso é promissor. Por que não continuamos essa conversa no escritório amanhã? 10 horas? Tenho certeza que todos ficarão encantados em revê-lo. Sem esperar resposta, ela se inclinou e beijou o rosto de Miguel formalmente. Não demore muito para reassumir suas responsabilidades, querido. As pessoas começam a falar. E sabemos como rumores podem ser destrutivos. Com um último olhar gelado para Luísa, Helena afastou-se em direção a uma mesa onde 2 homens de terno aguardavam. Vamos, murmurou Miguel, guiando Luísa para fora rapidamente. No táxi de volta ao apartamento, permaneceram em silêncio tenso. Só quando entraram e fecharam a porta, Miguel finalmente falou. Ela sabe. Sabe exatamente o que aconteceu naquela noite. Você acha que ela tentou prejudicá-lo deliberadamente? Miguel assentiu lentamente. Não foi apenas um acidente, foi uma tentativa de me tirar do caminho. E quando não deu certo completamente, ela aproveitou meu desaparecimento para assumir o controle da empresa. E agora? Perguntou Luísa, sentindo um misto de medo e determinação. Você vai encontrá-la amanhã? Miguel aproximou-se, segurando o rosto de Luísa entre as mãos com delicadeza. Sim, mas não como ela espera. Preciso ser estratégico. Preciso que você entenda uma coisa, Luísa. Não importa o que aconteça a partir de agora. Esses dias com você foram os mais verdadeiros da minha vida. Beijaram-se intensamente, como se pudessem, através daquele beijo, congelar o tempo e permanecer naquele pequeno apartamento para sempre, longe das complicações do mundo real que batia à porta. Mais tarde, deitados na cama de Luísa, enquanto ela dormia aninhada em seus braços, Miguel observava o teto completamente desperto. As memórias haviam retornado quase totalmente agora, revelando não apenas quem ele era, mas o que sua vida havia se tornado antes do acidente. Uma existência de luxo material, mas pobreza emocional.
Sucesso profissional construído sobre compromissos cada vez mais difíceis de justificar. A ironia não lhe escapava. Precisou perder tudo: memória, identidade e posição social, para encontrar algo que nunca soube que procurava. E agora que havia encontrado, temia mais do que nunca perdê-lo. Com cuidado para não acordar Luísa, levantou-se e foi até a pequena escrivaninha no canto do quarto. Encontrou papel e caneta e começou a escrever em um caderno vermelho que Luísa usava para anotações pessoais. Cada palavra era uma promessa, cada frase uma memória que não queria jamais esquecer. Do lado de fora, a noite paulistana pulsava com luzes e ruídos distantes, indiferente aos dramas humanos que se desenrolavam sob seu manto escuro. Em algum lugar da cidade, Helena Vasconcelos também permanecia acordada, planejando seu próximo movimento. O jogo estava apenas começando. A manhã seguinte trouxe consigo um novo Rafael. Quando Luísa acordou, encontrou-o já desperto, vestindo sua roupa original agora perfeitamente passada, cabelo penteado com precisão, barba aparada. A transformação era sutil, mas significativa. Não era mais Miguel, o homem vulnerável e perdido que ela havia acolhido. Era Rafael Mendonça ressurgindo. "Você parece diferente", comentou ela, observando-o da porta do quarto. Rafael virou-se sorrindo. Mesmo seu sorriso parecia mais contido, mais calculado. Preciso estar preparado para enfrentar Helena. Em seu próprio terreno, com suas próprias armas. Luísa assentiu, sentindo uma distância que não existia na noite anterior. Sentou-se à mesa do café que Rafael já havia preparado. Café passado na hora, torradas, frutas organizadas com uma precisão quase artística. "Qual é o plano?" perguntou ela, tentando manter a voz firme. "Vou ao escritório. Preciso entender o que Helena fez durante minha ausência, que decisões tomou, que mudanças implementou. Tenho suspeitas sobre o projeto Prometeu, mas preciso de provas concretas. Quer que eu vá com você?" Rafael hesitou, e aquela hesitação doeu em Luísa mais do que uma recusa direta teria doído. "Acho melhor não", respondeu ele finalmente. "Helena é perigosa. Quanto menos ela souber sobre você, sobre nós, mais seguro será." Luísa assentiu, entendendo a lógica, mas sentindo-se inexplicavelmente excluída. Uma parte dela temia que, ao pisar novamente em seu antigo mundo, Rafael se afastasse definitivamente dela. Que aqueles dias juntos se transformassem apenas em uma estranha pausa na vida real dele. "Volto assim que puder", prometeu Rafael, aproximando-se para beijá-la. O beijo foi carinhoso, mas diferente, mais comedido, menos urgente. Após sua partida, Luísa ficou sozinha no pequeno apartamento que, de repente, parecia estranhamente vazio. Tentou distrair-se arrumando, limpando, preparando-se para seu plantão noturno no hospital. Mas a sensação de que algo fundamental estava mudando não a abandonava. Por volta do meio-dia, sentiu uma tontura repentina. Atribuiu ao cansaço e à ansiedade. Mas ao tentar levantar-se do sofá, a tontura intensificou-se. Cambaleou até o banheiro, onde vomitou violentamente. Olhando-se no espelho depois, notou uma palidez anormal e manchas arroxeadas nos braços que não estavam ali antes. "Deve ser estresse", murmurou para si mesma, mas uma preocupação começou a nascer. Como enfermeira, reconhecia sinais de que algo não estava bem com seu corpo. No escritório da Mendonça Tech Solutions, um imponente edifício na Avenida Faria Lima, Rafael enfrentava seu próprio tipo de desconforto. Ao entrar no saguão principal, foi recebido com expressões de choque, seguidas de sorrisos nervosos e cumprimentos hesitantes. Funcionários o observavam como se vissem um fantasma, trocando olhares significativos. Sua secretária, Carla Duarte, uma mulher eficiente de meia-idade, que trabalhava com ele há anos, foi a primeira a se recuperar do choque. "Senhor Mendonça, que surpresa maravilhosa! Não esperávamos." "Quer dizer, a senhora Vasconcelos não mencionou que o senhor retornaria hoje. Foi uma decisão repentina, Carla", respondeu Rafael com um sorriso educado. "Helena está em sua sala?" "Sim, senhor." "Na sua sala, quero dizer. Ela tem usado seu escritório desde que o senhor se ausentou." "Claro que sim", pensou Rafael. Um movimento simbólico de poder, típico de Helena. Ao subir no elevador panorâmico que oferecia vista para a cidade,
Rafael sentiu uma estranha mistura de familiaridade e alienação. Conhecia cada detalhe daquele prédio que havia projetado pessoalmente, cada corredor, cada sala. E, no entanto, sentia-se como um visitante, um intruso em sua própria criação. O 30º andar, onde ficava a presidência, estava surpreendentemente quieto quando saiu do elevador. As portas duplas de madeira nobre que davam para seu escritório, agora ocupado por Helena, estavam fechadas. Sem se anunciar, Rafael girou a maçaneta e entrou. Helena estava sentada em sua cadeira atrás de sua mesa de mogno, falando ao telefone em voz baixa. Ao vê-lo, seus olhos se estreitaram levemente, mas ela manteve a compostura. Preciso desligar agora. Continuaremos esta conversa mais tarde, disse ela ao telefone antes de desligar. Rafael, pontual como sempre. Por favor, sente-se. O tom era de quem recebia um visitante em seu próprio escritório, não de quem estava ocupando o espaço de outro. Rafael permaneceu de pé. Prefiro ficar assim, obrigado, respondeu ele. Afinal, é estranho ser convidado a sentar em meu próprio escritório. Seu escritório, meu escritório? São detalhes, não? O importante é a empresa. A empresa que eu fundei. Helena sorriu, levantando-se para servir-se de uma bebida no pequeno bar ao canto. Ofereceu uma taça a Rafael, que recusou com um gesto. A empresa que fundou, sim. Com meu capital, meus contatos, minha orientação estratégica. Ela tomou um pequeno gole. Você sempre foi brilhante com tecnologia, Rafael. Mas negócios. Negócios exigem um tipo diferente de inteligência. O tipo que inclui tentar tirar fundadores do caminho quando se tornam inconvenientes. Helena riu, um som musical e frio. Ainda com essa história de acidente, pensei que já tivéssemos superado isso. Você saiu daqui transtornado naquela noite. O que aconteceu depois só você pode dizer. Rafael aproximou-se da mesa, apoiando as mãos sobre ela, inclinando-se ligeiramente na direção de Helena. O que aconteceu com o projeto Prometeu? Uma sombra de cautela passou pelo rosto de Helena. Está em desenvolvimento, naturalmente. Os investidores estrangeiros estavam ansiosos. Sua relutância estava atrasando algo que era inevitável. Inevitável. Violar a privacidade de milhões de usuários, vender dados sem consentimento. Era contra isso que eu lutava, Helena. E por isso você se tornou um obstáculo. Ela não negava mais. O mercado tem suas exigências, Rafael. Ninguém chega ao topo mantendo-se puro. Você sempre soube disso. Pensei que soubesse quais eram os limites. Não há limites. Apenas oportunidades. Rafael endireitou-se olhando ao redor do escritório. Pequenas mudanças eram visíveis. Os livros que mantinha nas prateleiras haviam sido substituídos por objetos de arte caros e impessoais. As fotos de sua mãe e de paisagens naturais que apreciava deram lugar a certificados e prêmios empresariais. O espaço, antes acolhedor apesar da sofisticação, agora era frio e intimidador. Quero ver os documentos do projeto Prometeu, exigiu Rafael. Todos eles, agora. Infelizmente não é tão simples, Helena deu de ombros. O Conselho implementou alguns ajustes na estrutura administrativa durante sua ausência. Para garantir estabilidade, você entende. Que tipo de ajustes? Uma redistribuição temporária de responsabilidades executivas. Nada permanente, é claro. Apenas até que sua capacidade plena seja confirmada. A implicação era clara. Helena havia manobrado para limitar o poder de Rafael na empresa que ele criara. O conselho se reúne amanhã, continuou ela, voltando a sentar-se confortavelmente. Estou certa de que ficarão encantados em vê-lo. Mas até lá talvez seja melhor você descansar. Parece que sua aventura foi desgastante. A referência velada à sua estadia com Luísa não passou despercebida. Rafael perguntou-se quanto Helena sabia, se os havia seguido na noite anterior, se já havia investigado Luísa. Até amanhã, então, concordou Rafael, decidindo recuar taticamente. Precisava de mais informações antes de agir. Ah, e Rafael, chamou Helena quando ele já se dirigia à porta, sobre sua amiga da noite passada, encantadora de verdade. Luísa Souza, enfermeira do Hospital das Clínicas, não é? Apartamento em Santana. Trabalha principalmente no setor de oncologia. Gosta de chá de camomila. E tem uma dívida considerável no cartão de crédito. Detalhes tão humanos.
A ameaça implícita fez o sangue de Rafael gelar. Helena estava enviando uma mensagem clara. Sabia sobre Luísa, tinha poder para alcançá-la. Deixe-a fora disso, Helena. Isso é entre nós dois. Tudo depende de você, querido. Cooperação torna a vida mais simples para todos. Rafael saiu sem responder, sentindo uma raiva fria que não experimentava havia muito tempo. No caminho para o elevador, foi abordado por Renato Teixeira, diretor de tecnologia e um de seus poucos aliados genuínos na empresa. Rafael, graças a Deus. Renato parecia verdadeiramente aliviado. Podemos falar? Em particular, encontraram um pequeno espaço reservado, uma sala de reuniões vazia. Renato fechou a porta antes de falar, sua voz baixa e urgente. As coisas estão péssimas desde que você sumiu. Helena assumiu controle total. Trouxe novos investidores, pessoas com quem nunca trabalharíamos antes. O projeto Prometeu não é apenas o que você temia. É pior. O que você sabe? Perguntou Rafael. Não muito. Fui afastado das reuniões principais, mas vi documentos, códigos sendo implementados. Não é apenas coleta de dados. É vigilância ativa. A tecnologia que desenvolvemos para assistência está sendo transformada em algo invasivo, quase predatório. Preciso de provas, Renato. Algo concreto para apresentar ao conselho. É arriscado, hesitou Renato. Helena tem olhos em toda parte. É mais arriscado deixá-la continuar. Você me ajuda? Renato considerou por um momento, depois assentiu. Há um servidor de backup que ela desconhece. Um sistema paralelo que implementei quando começamos a expansão internacional. Por segurança. Posso acessá-lo remotamente e extrair logs, documentos. Faça isso. Mande para meu e-mail pessoal, não para o corporativo. Antes de se separarem, Renato fez uma última observação. Rafael, seja cuidadoso. Helena não está sozinha nisto. Ela tem apoio de pessoas poderosas. Gente que não se importa com ética ou legalidade. Obrigado, Renato. Você também tome cuidado. Ao deixar o prédio, Rafael sentia-se simultaneamente fortalecido pela possibilidade de obter provas e angustiado pela ameaça velada a Luísa. Precisava protegê-la. Mas como? No apartamento, Luísa enfrentava seu próprio dilema. A tontura havia passado, mas deixara um cansaço persistente. Como médica, sabia que deveria procurar ajuda, mas hesitava. E se não fosse nada? E se estivesse apenas reagindo emocionalmente à situação com Rafael? Decidiu que, se os sintomas persistissem, faria exames básicos no próprio hospital durante seu plantão noturno. Por enquanto, concentrou-se em preparar-se para o trabalho, tentando não olhar constantemente para o celular, esperando notícias de Rafael. Ele chegou ao apartamento pouco antes de Luísa sair para o plantão. Parecia preocupado, tenso, mas sorriu ao vê-la. Como foi? Perguntou ela, tentando ler sua expressão. Complicado, respondeu Rafael sinceramente. Helena assumiu o controle da empresa. Implementou projetos que eu havia bloqueado. Manipulou o conselho contra mim. E o que faremos agora? O uso do plural faremos, não você fará, não passou despercebido por Rafael. Apesar de tudo, Luísa ainda se considerava parte daquela luta. Sua luta. Um aliado dentro da empresa está conseguindo provas para mim. Com sorte, terei algo concreto para apresentar ao conselho amanhã. Luísa assentiu, verificando o relógio. Preciso ir. Meu plantão começa em 1 hora. Tem certeza que está bem? Perguntou Rafael, notando a palidez dela. Parece cansada. Só preciso de uma boa noite de sono, mentiu Luísa, não querendo preocupá-lo com o que provavelmente era apenas estresse. Estarei de volta pela manhã. Beijaram-se brevemente e Luísa partiu para o hospital. No caminho, a tontura retornou, mais forte desta vez. No vestiário, ao trocar de roupa, notou mais hematomas nos braços e pernas. Com crescente preocupação, decidiu fazer alguns exames durante seu intervalo. Rafael, sozinho no apartamento, recebeu um e-mail de Renato. Primeiro lote de documentos anexado. Cuidado, são explosivos. Mais virão durante a noite. Os arquivos revelavam muito mais do que Rafael imaginava. O projeto Prometeu não era apenas uma ferramenta de coleta de dados. Era um sistema de vigilância massiva, desenhado para manipular comportamentos, prever padrões e vender essas previsões a governos, corporações e até entidades questionáveis.
A tecnologia de IA que Rafael havia desenvolvido para assistência médica e educacional estava sendo pervertida em algo potencialmente tirânico. E pior ainda, havia registros de pagamentos a funcionários públicos, políticos, reguladores, claramente subornos para facilitar aprovações e evitar fiscalizações. Helena não estava apenas implementando um projeto antiético. Estava ativamente corrompendo o sistema para protegê-lo. Rafael imprimiu os documentos mais importantes em uma gráfica 24 horas próxima, preparando-se para a reunião do conselho no dia seguinte. A evidência era devastadora. Com ela, poderia não apenas deter o projeto Prometeu, mas potencialmente remover Helena da empresa permanentemente. Quando retornou ao apartamento, encontrou uma ligação perdida de Luísa. Preocupado, retornou imediatamente. Rafael, a voz dela soava estranhamente controlada. Preciso que você venha ao hospital. O que aconteceu? Você está bem? Um breve silêncio. Fiz alguns exames. Os resultados não são bons. O coração de Rafael acelerou. Estou indo agora mesmo. No Hospital das Clínicas, Rafael encontrou Luísa em uma pequena sala de descanso para funcionários. Ela ainda usava o uniforme de enfermagem, mas estava sentada, não trabalhando. Seu rosto, normalmente vibrante mesmo após horas de plantão, estava pálido e tenso. Luísa, o que houve? Ela respirou fundo antes de responder. Meus exames de sangue voltaram com valores muito alterados. Plaquetas baixas, anemia severa, hematomas aparecendo sem causa aparente. Ela fez uma pausa, a voz profissional de enfermeira em conflito com o medo pessoal que sentia. A médica de plantão solicitou mais exames. Uma biópsia de medula óssea de emergência. Biópsia? Isso significa que há suspeita de um problema sério no sistema sanguíneo. Possivelmente uma condição grave. Rafael sentou-se ao lado dela, tomando suas mãos nas suas. Estavam frias. Qual é o próximo passo? A biópsia será feita agora cedo pela manhã. Os resultados preliminares devem sair em 24 horas, então saberemos com mais clareza. A compostura profissional de Luísa começou a desmoronar. Seus olhos se encheram de lágrimas que ela tentava sem sucesso conter. Estou com medo, Rafael. Ele a abraçou, sentindo-a tremer levemente. Estou aqui. Não importa o que aconteça, estou aqui. Você tem a reunião do conselho amanhã, lembrou ela, tentando recuperar a compostura. É importante. Não pode perder. Nada é mais importante que você agora. Luísa afastou-se gentilmente, enxugando as lágrimas. Não. Você precisa deter Helena. O que ela está fazendo afetará milhões de pessoas. Não podemos permitir isso por causa de um problema de saúde. Rafael admirou-se com a força dela. Mesmo diante de sua própria crise, Luísa pensava no bem maior. Farei os dois, prometeu ele. Estarei com você para a biópsia. Depois irei à reunião. E voltarei a tempo para os resultados. Passaram a noite no hospital. Luísa eventualmente adormecendo em uma cama improvisada na sala de descanso. Rafael velando seu sono inquieto. Durante as horas de vigília, pensou nas reviravoltas absurdas que sua vida havia tomado em tão pouco tempo. A perda de memória, o encontro com Luísa, a descoberta da traição de Helena. E agora, a ameaça invisível que pairava sobre a mulher que havia mudado sua vida. Pela manhã, acompanhou Luísa durante o procedimento da biópsia, segurando sua mão enquanto a médica extraía uma pequena amostra de medula óssea do quadril. O desconforto era visível no rosto dela, mas não emitiu um único som de queixa. Estarei de volta assim que possível, prometeu Rafael, beijando-a suavemente antes de partir para a reunião do conselho. No trajeto até a Mendonça Tech Solutions, recebeu mais um e-mail de Renato. Segunda remessa de documentos anexa. Tenha cuidado. Helena convocou uma reunião da equipe de segurança antes do conselho. Isso confirmava suas suspeitas. Helena sabia que ele estava agindo e estava se preparando para contra-atacar. A corrida contra o tempo havia começado. Ao chegar ao prédio da empresa, Rafael foi direto para a sala do conselho no 305º andar. Os 9 membros já estavam presentes, assim como Helena, que parecia surpreendentemente calma, quase confiante demais. Isso o preocupou. Rafael, bem-vindo de volta, saudou Augusto Pimentel, presidente do conselho,
um homem idoso que havia apoiado Rafael desde o início da empresa. Estamos todos aliviados em vê-lo bem. Obrigado, Augusto. Senhoras e senhores do Conselho, agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Tenho assuntos urgentes para discutir. Helena sorriu serenamente. Certamente, Rafael. Mas antes, permitam-me contextualizar a situação para os membros do Conselho. Ela fez uma pausa, adotando uma expressão de preocupação estudada. Rafael sofreu um episódio de estresse agudo recentemente. Desapareceu por dias, sem contato com ninguém da empresa. Quando finalmente reapareceu ontem, apresentava comportamento errático. Isso é uma distorção completa dos fatos, interrompeu Rafael. Por favor, Rafael, continuou Helena suavemente. Estamos todos preocupados com seu bem-estar. Ninguém aqui questiona sua brilhante contribuição para a empresa. Mas talvez seja o momento de considerar um afastamento temporário para tratamento adequado. Rafael percebeu a estratégia. Helena estava tentando desacreditá-lo antes mesmo que apresentasse as evidências. Se me permite, Rafael dirigiu-se diretamente a Augusto, ignorando Helena. Tenho documentos que os senhores precisam ver imediatamente. Documentos que revelam graves irregularidades no projeto Prometeu, incluindo corrupção ativa e violações éticas sistemáticas. Ele começou a distribuir as pastas que havia preparado, mas Helena interveio. Augusto, membros do conselho, lamento interromper, mas preciso informá-los que Rafael pode estar sob a influência de medicamentos não prescritos. Nossa equipe médica está preocupada com seu estado mental após o incidente. Que absurdo é esse? Rafael elevou a voz indignado. Os documentos que ele traz podem ser fabricados ou obtidos ilegalmente. Sugiro cautela antes de examiná-los. O conselho parecia dividido, alguns membros claramente desconfortáveis com a situação. Foi Augusto quem restabeleceu a ordem. Acredito que devemos ouvir Rafael. Se há alegações de irregularidades, é nosso dever investigá-las, independentemente das circunstâncias. Helena recuou, mas Rafael notou que ela trocou um olhar significativo com 2 membros do conselho, novos executivos que haviam entrado após investimentos recentes. Algo estava errado. O projeto Prometeu, começou Rafael, foi concebido originalmente como uma ferramenta de assistência ética baseada em inteligência artificial. O que está sendo implementado, no entanto, é algo radicalmente diferente. Ele passou a detalhar as descobertas, mostrando documentos, e-mails, registros financeiros. As expressões do conselho variavam entre choque, incredulidade e, em alguns casos, culpa evidente. Helena mantinha uma calma estudada, mas seus olhos revelavam fúria crescente. Quando Rafael mencionou os pagamentos irregulares, ela finalmente interveio. Essas alegações são completamente falsas. Rafael está claramente tentando sabotar a empresa por motivos pessoais, talvez relacionados à sua nova companhia. A implicação provocou Rafael. Deixe Luísa fora disso, Helena. Luísa? Helena fingiu inocência. A sua enfermeira. Curioso como você encontrou conforto nos braços de alguém tão conveniente durante sua crise. O que está insinuando? Apenas que coincidências raramente são coincidências no mundo dos negócios, Rafael. Uma enfermeira encontra o CEO desaparecido de uma empresa bilionária, leva-o para casa, em vez de para um hospital, e de repente ele retorna com acusações contra sua sócia. Bastante suspeito, não acha? Rafael sentiu a raiva crescer, mas conteve-se. Era exatamente o que Helena queria, provocá-lo, fazê-lo parecer instável. Os documentos falam por si, senhores, disse ele ao conselho. Sugiro que os examinem cuidadosamente e tomem as medidas cabíveis. Augusto assentiu recolhendo sua cópia dos documentos. Faremos isso, Rafael. E também investigaremos as circunstâncias de seu desaparecimento. Se houver evidências de que não foi acidental, como você sugere, tomaremos medidas apropriadas. A reunião foi encerrada com a decisão de suspender temporariamente o projeto Prometeu até que uma investigação completa fosse conduzida. Uma pequena vitória, pensou Rafael, mas estava longe de ser o fim. No corredor, após a reunião, Helena o alcançou. Seu sorriso havia desaparecido, substituído por uma expressão de fria determinação. Você não sabe com quem está lidando, Rafael.
Sei exatamente com quem estou lidando, Helena. Uma sociopata disposta a qualquer coisa por poder. Isso é apenas o começo. Acha mesmo que alguns documentos vão me deter? Tenho aliados que você nem imagina. E quanto à sua preciosa enfermeira? Bem, espero que ela melhore logo. O comentário fez Rafael congelar. O que você sabe sobre a condição dela? Helena sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Sei mais do que você imagina sobre muitas coisas. Tome cuidado com suas próximas ações, Rafael. Pessoas adoecem o tempo todo. Alguns se recuperam, outros não. Antes que Rafael pudesse reagir, ela se afastou, deixando-o com uma sensação de pavor crescente. A ameaça velada era clara demais para ser ignorada. Seu telefone tocou. Era o hospital. Rafael atendeu com o coração acelerado. Senhor Mendonça? Aqui é a doutora Márcia Ribeiro. A Luísa pediu que eu ligasse. Os resultados preliminares da biópsia já saíram e... Bem, acho melhor o senhor vir ao hospital imediatamente. É grave? Perguntou Rafael, já caminhando rapidamente para o elevador. Um breve silêncio na linha. Sim, senhor Mendonça, é grave. Rafael desligou, a mente repleta de pensamentos conflitantes. As palavras de Helena ecoavam em sua mente. Pessoas adoecem o tempo todo. Era apenas uma coincidência cruel que Luísa tivesse adoecido justamente agora? Ou havia algo mais sinistro em jogo? No táxi a caminho do hospital, Rafael sentiu-se dividido entre o amor por Luísa e a batalha contra Helena. Duas lutas simultâneas, ambas exigindo tudo dele. E pela primeira vez desde que recuperara a memória, questionou-se se seria forte o suficiente para vencer as duas. O corredor branco e asséptico do Hospital das Clínicas parecia interminável, enquanto Rafael caminhava apressadamente em direção ao setor de oncologia. Seu coração martelava no peito, impulsionado pelo medo e por uma suspeita terrível que começava a tomar forma em sua mente. Encontrou Luísa em um consultório médico, sentada ao lado de uma mulher de meia-idade com jaleco branco, a doutora Márcia Ribeiro. Ao vê-lo, Luísa tentou sorrir, mas seus olhos estavam vermelhos de choro contido. Rafael, esta é a doutora Márcia. Ela é hematologista. A médica levantou-se para cumprimentá-lo, seu rosto compassivo, mas profissional. Senhor Mendonça, obrigada por vir tão rapidamente. Os resultados, disse Rafael indo direto ao ponto. O que indicam? A médica gesturou para que ele se sentasse, reunindo os papéis sobre a mesa. A biópsia de medula óssea da Luísa mostra uma condição bastante séria. Temos uma proliferação anormal de células imaturas na medula, o que está comprometendo a produção de células sanguíneas saudáveis. Câncer. A palavra saiu como um sussurro da boca de Rafael. Leucemia mieloide aguda, confirmou a médica. Um tipo particularmente agressivo, com algumas características incomuns que me chamaram a atenção. Incomuns como? Rafael sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A progressão é extremamente rápida. Normalmente, vemos sintomas se desenvolvendo ao longo de semanas ou meses. No caso da Luísa, parece ter sido questão de dias, o que é, francamente, bastante raro. Rafael sentiu o sangue gelar. As palavras de Helena ecoavam em sua mente. Pessoas adoecem o tempo todo. Alguns se recuperam, outros não. Seria possível. Seria Helena capaz de algo tão monstruoso? Quais são as opções de tratamento? Perguntou Luísa, sua voz surpreendentemente firme. A enfermeira profissional temporariamente superando a paciente assustada. Precisamos iniciar quimioterapia imediatamente, respondeu doutora Márcia. A condição é grave, mas tratável. Estamos diante de um quadro desafiador, não vou mentir. Mas você é jovem, estava saudável até agora, e isso joga a favor. Quando começamos? Perguntou Rafael. Hoje mesmo. Já reservei um leito na unidade de oncologia. Luísa ficará internada para o primeiro ciclo de tratamento, que deve durar aproximadamente uma semana. Os próximos minutos foram um borrão de informações técnicas, formulários para assinar, preparativos para a internação. Rafael manteve-se ao lado de Luísa durante todo o processo, segurando sua mão, oferecendo uma força silenciosa que nem ele mesmo sabia possuir. Quando finalmente ficaram sozinhos no quarto de hospital onde Luísa permaneceria, ele a abraçou com cuidado, como se ela pudesse quebrar entre seus braços. Vamos superar isso, sussurrou. Juntos.
Luísa assentiu contra seu peito, permitindo-se finalmente chorar, não de medo, mas de alívio por não estar sozinha. Como foi a reunião? Perguntou ela após alguns momentos, tentando desviar a atenção de sua própria situação. Rafael hesitou. Deveria compartilhar suas suspeitas? Adicionar esse fardo aos ombros já sobrecarregados de Luísa? Consegui convencer o conselho a suspender o projeto Prometeu temporariamente, respondeu, optando por uma meia-verdade. Estão investigando as evidências que apresentei. E Helena? Está na defensiva, mas ainda perigosa. Algo em seu tom deve ter alertado Luísa, que o encarou com intensidade. O que você não está me contando, Rafael? Ele suspirou. Como sempre, ela conseguia enxergar através dele. Helena fez ameaças. Insinuações sobre você, sobre sua condição. Os olhos de Luísa se arregalaram. Você acha que ela... Que isso não é coincidência? Não sei, admitiu Rafael. Pode ser apenas meu medo falando, mas o timing, a agressividade incomum da doença. E Helena tem conexões com pesquisadores farmacêuticos, acesso a substâncias experimentais. Você acha que fui envenenada? A voz de Luísa era um misto de incredulidade e horror. É uma possibilidade que não posso ignorar. Algo pode ter sido administrado durante aqueles dias em que você cuidou de mim sem memória. Algo projetado para manifestar-se gradualmente. Luísa processou a informação em silêncio, seu olhar perdendo-se na janela, que mostrava o céu nublado de São Paulo. Se for verdade, te disse finalmente. Isso significa que Helena é ainda mais perigosa do que imaginávamos e que ela não hesitará em fazer pior se for pressionada. Rafael assentiu, admirando a lucidez de Luísa, mesmo diante de uma possibilidade tão terrível. Preciso descobrir a verdade, declarou ele. Se Helena está por trás disso, preciso de provas. Como pretende consegui-las? Tenho alguns aliados na empresa. Renato, o diretor de tecnologia, está me ajudando a acessar informações confidenciais. E há mais alguém que pode nos ajudar. Clara Mendes, a antiga assistente de Helena. Ela saiu da empresa há 6 meses, após um desentendimento. Sempre suspeitei que sabia mais do que revelava. Você consegue localizá-la? Sim, mantenho o contato discreto. Ela tem medo de Helena, mas se eu explicar a situação... A conversa foi interrompida pela chegada da enfermeira, que trazia o primeiro ciclo de medicação quimioterápica. Rafael observou com o coração apertado, enquanto Luísa se preparava para o tratamento, com a resignação profissional de quem conhecia bem os procedimentos. Só que agora, do outro lado da experiência. Vá, disse Luísa quando a enfermeira saiu. Encontre Clara, descubra o que puder. Estarei bem aqui lutando do meu jeito. Rafael hesitou. Não quero deixá-la sozinha. Não estarei sozinha. Tenho uma equipe inteira cuidando de mim. E quanto mais rápido descobrirmos a verdade sobre Helena, mais seguros estaremos. A lógica era irrefutável, mesmo que doesse. Rafael beijou-a na testa, prometendo retornar o mais breve possível, e saiu determinado a encontrar respostas. Clara Mendes morava em um condomínio discreto em Moema. Quando atendeu a ligação de Rafael, sua voz traía tensão e surpresa. Rafael? Meu Deus, você está bem. As notícias sobre seu desaparecimento... Estou bem, Clara, mas preciso de sua ajuda. Posso vê-la hoje? É urgente. Um breve silêncio. É sobre Helena, não é? Sim, e pode ser mais sério do que imaginamos. Outro silêncio mais longo desta vez. Venha às 7. Apartamento 502. O restante da tarde, Rafael passou organizando informações, conversando com Renato por canais seguros, pesquisando sobre possíveis substâncias que poderiam causar sintomas semelhantes aos de Luísa. A lista era perturbadoramente longa, desde compostos radioativos até toxinas orgânicas modificadas. Às 7 em ponto, tocava a campainha do apartamento de Clara. Ela o recebeu com expressão tensa, verificando o corredor antes de fechar rapidamente a porta. Helena tem olhos em toda parte, justificou-se, guiando-o até a sala de estar minimalista. Desde que saí da empresa, tenho a sensação constante de estar sendo observada. Você não está paranoica, Clara. Helena é perigosa. Mais do que suspeitávamos. Rafael explicou rapidamente a situação, seu acidente. A perda de memória, Luísa. O diagnóstico repentino.
suas suspeitas. Clara ouviu tudo com crescente horror, o rosto empalidecendo a cada nova revelação. Meu Deus, Rafael. Eu sabia que ela era capaz de manipulação, de chantagem, até de sabotagem corporativa. Mas isso é monstruoso. Você acha possível? Helena teria acesso a algo que pudesse causar esse tipo de doença? Clara levantou-se caminhando nervosamente pela sala. Há 6 meses antes de eu sair, Helena iniciou um projeto paralelo com um laboratório farmacêutico. Extremamente confidencial. Apenas eu e mais 2 pessoas sabíamos. A desculpa oficial era pesquisa sobre nanotecnologia para tratamento de câncer. E a real finalidade? Nunca soube com certeza. Mas ouvi conversas, vi documentos parciais. Algo sobre indução controlada de anomalias celulares. Na época pensei que fosse jargão científico para alguma pesquisa legítima. Agora, você tem alguma prova? Documentos, e-mails, qualquer coisa? Clara hesitou. Antes de sair, fiz cópias de alguns arquivos, como seguro. Helena me ameaçou quando pedi demissão. Disse que me destruiria se eu falasse sobre qualquer coisa que havia visto ou ouvido na empresa. Você ainda tem essas cópias? Sim, escondidas, mas seguras. Clara foi até o quarto e retornou com um pequeno dispositivo USB. Está tudo aqui. E-mails, memorandos, contratos com o laboratório Nexus Pharma. Não sei se haverá algo específico sobre o que aconteceu com sua amiga, mas pode ser um começo. Rafael pegou o dispositivo como se fosse uma tábua de salvação. Clara, isto pode ser vital não apenas para Luísa, mas para deter Helena completamente. Tenha cuidado, Rafael. Helena não está sozinha nisto. Há investidores, políticos, pessoas poderosas por trás do projeto Prometeu. Se descobrirem que você está investigando, é um risco que preciso correr. Ao sair do apartamento de Clara, Rafael sentia-se ao mesmo tempo esperançoso e apreensivo. O dispositivo USB em seu bolso poderia conter a chave para salvar Luísa e deter Helena, ou poderia ser apenas mais um beco sem saída. No caminho de volta ao hospital, recebeu uma ligação de Renato. Rafael, Helena está se movendo rápido. Convocou uma reunião extraordinária do conselho para amanhã cedo. Está tentando anular a suspensão do projeto Prometeu. Com que justificativa? Novas informações sobre sua estabilidade mental. Ela tem um psiquiatra renomado pronto para apresentar um laudo sobre seu episódio psicótico que resultou em seu desaparecimento. Um laudo sobre alguém que ele nunca examinou? Isso é ilegal, antiético. Desde quando isso a impediu? Rafael, ela também está insinuando que você pode estar envolvido em espionagem industrial. Que sua enfermeira pode ser, na verdade, uma agente contratada por concorrentes. A manipulação de Helena não tinha limites. Rafael apertou o dispositivo USB no bolso, mais determinado do que nunca. Precisamos nos antecipar, Renato. Consiga acesso à sala de reuniões antes do encontro. Quero preparar uma apresentação que eles não poderão ignorar. No hospital, encontrou Luísa dormindo, o primeiro ciclo de quimioterapia concluído. Sentou-se ao lado da cama, observando seu rosto pálido, os cabelos escuros espalhados pelo travesseiro. Parecia tão frágil e, ao mesmo tempo, tão forte. Com cuidado para não acordá-la, Rafael conectou o dispositivo USB ao seu laptop e começou a examinar os arquivos. Eram centenas de documentos, muitos em linguagem técnica complexa, outros deliberadamente vagos para esconder suas verdadeiras intenções. Após 2 horas de busca meticulosa, encontrou algo que fez seu sangue gelar. Um relatório de testes de uma substância identificada apenas como composto NX42, desenvolvida pelo laboratório Nexus Pharma sob contrato exclusivo com a Mendonça Tech Solutions. A descrição técnica detalhava um composto capaz de induzir proliferação celular anômala acelerada em tecido hematopoético, com manifestação sintomática em 10-14 dias após exposição. Em termos leigos, uma substância que causava sintomas idênticos aos de leucemia em aproximadamente 2 semanas. Mais adiante, um e-mail trocado entre Helena e o diretor do laboratório mencionava a aplicação prática do composto em cenários de neutralização de obstáculos estratégicos e a indetectabilidade em exames toxicológicos padrão.
Era a prova que procurava. Helena não apenas tinha acesso a uma substância capaz de induzir os sintomas de Luísa, havia explicitamente discutido seu uso para neutralizar obstáculos. Rafael sentiu uma mistura tóxica de raiva e horror. Como Helena poderia ter caído tão baixo? Como poderia usar deliberadamente algo tão devastador contra uma inocente apenas para atingi-lo? Copiou os documentos mais incriminadores e enviou-os para múltiplos endereços seguros, incluindo o de Renato e de seu advogado pessoal. Não correria o risco de perder esta evidência. Luísa despertou, encontrando Rafael ainda absorto no laptop. Você encontrou algo? Não era uma pergunta. Rafael hesitou, incerto se deveria sobrecarregá-la com a terrível verdade. Rafael, a voz de Luísa era firme. Não me proteja da verdade. Preciso saber o que estamos enfrentando. Ele assentiu, respeitando sua coragem. Helena está por trás da sua condição, confirmou, mostrando-lhe os documentos no laptop. Amal-se mostra pós. Existe um composto, desenvolvido sob suas ordens, que induz exatamente os sintomas que você está apresentando. Luísa examinou os documentos com olhar clínico, a enfermeira sobrepondo-se momentaneamente à paciente. Como ela teria me exposto a isso? Provavelmente durante aqueles primeiros dias, quando eu estava sem memória e você cuidava de mim. Helena deve ter enviado alguém ao apartamento quando você estava no trabalho. Ou talvez Rafael hesitou. Talvez o quê? Talvez eu mesmo tenha sido o vetor, sem saber. O composto poderia ter sido administrado a mim antes do acidente, projetado para transferir-se por contato. A implicação era devastadora. Rafael poderia ter sido, involuntariamente, o instrumento que levou a doença a Luísa. Isso não é culpa sua. Luísa segurou sua mão com firmeza. Foi Helena quem planejou tudo. Você também é vítima. A capacidade de Luísa de oferecer conforto quando ela mesma precisava tanto era uma das muitas razões pelas quais Rafael se apaixonara por ela. O que fazemos agora? Perguntou ela. Agora paramos Helena de uma vez por todas. Tenho as provas de suas ações criminosas, tanto da sabotagem corporativa quanto do que ela fez a você. Vou apresentá-las na reunião do conselho amanhã. E quanto ao antídoto? Se existe um composto, deve existir uma maneira de neutralizá-lo. Rafael sentiu uma centelha de esperança. Você está certa. O laboratório que desenvolveu o composto deve ter um contra-agente. Vou falar com Renato agora mesmo. Ver se conseguimos mais informações nos servidores da empresa. Enquanto Luísa descansava, Rafael trabalhou febrilmente, coordenando-se com Renato para vasculhar os registros da Mendonça Tech relacionados ao laboratório Nexus Pharma. Por volta da meia-noite, encontraram o que procuravam. Menções a um protocolo de reversão NX42R, armazenado em um servidor altamente seguro da empresa. Consegue acessá-lo? Perguntou Rafael. Não remotamente, respondeu Renato. O servidor está isolado, sem conexão externa. Precisaríamos de acesso físico ao data center no subsolo da sede. Então é isso que faremos. Rafael, é arriscado demais. A segurança foi reforçada desde que você retornou. Helena claramente espera algum movimento seu. Não tenho escolha, Renato. É a vida de Luísa em jogo. Após mais discussão, elaboraram um plano. Renato usaria seu acesso de diretor para entrar no data center durante a madrugada, alegando uma verificação de emergência nos sistemas. Enquanto isso, Rafael se prepararia para a confrontação final com Helena na reunião do conselho pela manhã. Voltando sua atenção para Luísa, Rafael encontrou-a acordada observando-o. Você não deveria estar descansando? Perguntou ele gentilmente. Difícil descansar quando seu corpo está travando uma guerra, respondeu ela com um sorriso fraco. Encontrou algo? Talvez. Há referências a um protocolo de reversão para o composto. Renato está tentando acessá-lo agora. Luísa assentiu, então fez algo inesperado. Pegou um pequeno caderno vermelho da mesa de cabeceira e o entregou a Rafael. O que é isso? Comecei a escrever quando você dormia, naquelas primeiras noites em que estava sem memória. Continuei depois. São nossas memórias juntos, Rafael. Cada momento, cada conversa, cada descoberta. Rafael abriu o caderno
Emocionado ao ver a letra delicada de Luísa, descrevendo seu primeiro encontro no metrô, as conversas noturnas, os pequenos momentos que construíram sua conexão. Por que está me dando isso agora? Os olhos de Luísa estavam serenos, mas determinados. Porque quero que você saiba que não importa o que aconteça, o que vivemos foi real. Foi verdadeiro, e ninguém, nem mesmo Helena, pode tirar isso de nós. Rafael sentiu um nó na garganta. Nada vai acontecer com você. Vamos encontrar o antídoto. Vamos derrotar Helena. E então teremos todo o tempo do mundo para criar novas memórias juntos. Quero acreditar nisso, sorriu Luísa, mas também sou realista. Este composto é experimental, desconhecido. Mesmo que encontremos o protocolo de reversão, não sabemos se funcionará ou se já não é tarde demais. Não fale assim, a voz de Rafael falhou. Não posso perder você agora que finalmente encontrei algo real em minha vida. Você não vai me perder. Luísa apertou sua mão. Mesmo que o pior aconteça, parte de mim sempre estará com você. Nas memórias que compartilhamos, nas pessoas que nos tornamos juntos. Rafael inclinou-se e a beijou suavemente, como se ela fosse feita do mais delicado cristal. Vou lutar por você, prometeu. Como você lutou por mim quando me encontrou sem memória, sem identidade. Vou lutar com todas as minhas forças. Na madrugada recebeu a mensagem que esperava de Renato. Consegui acessar o protocolo. Enviando detalhes agora. Tenha cuidado. Segurança me questionou. Os documentos chegaram em seguida. Um detalhado protocolo médico para reverter os efeitos do composto NIS-42, incluindo a fórmula de um agente neutralizador. Era complexo, técnico, mas representava esperança. Rafael imprimiu o protocolo e o levou imediatamente à doutora Márcia, que ainda trabalhava em seu consultório, revisando casos. Preciso que veja isto, disse ele, colocando os documentos sobre a mesa. É urgente. A médica examinou os papéis com crescente espanto. De onde veio isso? Este protocolo descreve exatamente os sintomas de Luísa, mas como uma condição induzida artificialmente, não natural. Porque é exatamente isso. Luísa não desenvolveu leucemia espontaneamente. Foi exposta a um composto experimental deliberadamente. A incredulidade no rosto da médica era evidente. Isso é monstruoso. Quem faria algo assim? Alguém que faria qualquer coisa para manter poder e controle. Doutora, este protocolo inclui um tratamento específico. Um neutralizador. É possível implementá-lo? Doutora Márcia estudou cuidadosamente a fórmula. Teoricamente, sim. Mas precisaríamos sintetizar este composto neutralizador, e isso requer equipamento especializado. Químicos que não temos prontamente disponíveis. E se eu conseguisse o composto já sintetizado, do mesmo laboratório que criou o original, então poderíamos administrá-lo imediatamente, seguindo este protocolo. Mas, Rafael, preciso alertá-lo. Não há garantias. O dano já causado às células pode ser irreversível. Mas há uma chance? Sim, há uma chance. Era tudo o que Rafael precisava ouvir. Prepare tudo o que puder para o tratamento. Conseguirei o composto neutralizador até amanhã. De volta ao quarto de Luísa, Rafael encontrou-a dormindo novamente, o efeito dos medicamentos evidentes em sua expressão pacífica. Beijou sua testa levemente e saiu, determinado a executar a última parte de seu plano. No apartamento, tomou um banho rápido e vestiu seu melhor terno. A batalha final seria travada em terreno familiar, a sala de reuniões da Mendonça Tech Solutions, diante do conselho. Desta vez, porém, as apostas eram infinitamente mais altas do que controle corporativo ou decisões de negócios. Era uma luta pela vida de Luísa, pela justiça e pela alma da empresa que havia criado com ideais muito diferentes dos que Helena representava. Antes de sair, Rafael abriu novamente o caderno vermelho, relendo as memórias que Luísa havia registrado tão cuidadosamente. Um trecho em particular chamou sua atenção. Hoje Miguel, ou Rafael, como descobrimos ser seu verdadeiro nome, sorriu verdadeiramente pela primeira vez. Não o sorriso educado ou nervoso dos primeiros dias, mas um sorriso que vem da alma. Aconteceu quando estávamos simplesmente sentados juntos, tomando café, observando a chuva pela janela. Naquele momento, percebi que não importa quem ele era antes,
Ou quem será quando recuperar completamente sua memória? O homem que sorriu assim, com tanta pureza, é real. E é por ele que meu coração bate. Rafael fechou o caderno, uma nova determinação ardendo em seu peito. Por Luísa, pelo homem que se tornara ao lado dela, enfrentaria não apenas Helena, mas o mundo inteiro se fosse preciso. A manhã nasceu cinzenta sobre São Paulo, como se a própria cidade pressentisse a batalha que estava prestes a ser travada em uma de suas torres de vidro e aço. Rafael dirigiu-se à sede da Mendonça Tech Solutions, a pasta com todas as evidências em uma mão, o celular mantendo contato com Renato na outra. Era a hora do acerto de contas final. A sede da Mendonça Tech Solutions resplandecia sob o sol tímido que começava a romper as nuvens de São Paulo. O imponente edifício de vidro e aço que Rafael havia projetado como símbolo de inovação e transparência agora parecia uma fortaleza hostil que precisava reconquistar. Ao entrar no saguão, percebeu olhares curiosos e conversas sussurradas. A notícia de seu confronto com Helena já havia se espalhado pelos corredores corporativos. Renato o aguardava próximo aos elevadores, o semblante tenso. Conseguiu? Perguntou Rafael discretamente. Renato assentiu, entregando-lhe um pequeno frasco selado. O composto neutralizador, conforme o protocolo. Não foi fácil. O laboratório Nexus resistiu inicialmente, mas quando mencionei possível exposição pública e processos criminais... Excelente trabalho. Rafael guardou o frasco cuidadosamente no bolso interno do paletó. Helena já chegou? Sim, com seu novo aliado, Dr. Maurício Fontes, psiquiatra renomado, e coincidentemente com várias pesquisas financiadas por empresas ligadas a Helena. E o conselho? Todos presentes. Augusto parece preocupado. Os novos membros estão claramente do lado de Helena, mas os antigos estão divididos, aguardando mais informações. O elevador chegou ao 35º andar. Rafael ajustou a gravata, sentindo o peso do frasco no bolso interno. A vida de Luísa literalmente contra seu coração. Pronto? Perguntou Renato. Mais do que nunca. A sala de reuniões estava em silêncio tenso quando entraram. Helena ocupava a cabeceira da mesa, o lugar tradicionalmente reservado ao presidente do conselho, uma clara demonstração de poder. Ao lado dela, um homem de meia-idade com óculos de armação fina e expressão pedante. Dr. Maurício Fontes, presumivelmente. Augusto Pimentel, o verdadeiro presidente do conselho, parecia desconfortável em seu lugar deslocado. Rafael, saudou Helena com falsa cordialidade. Que bom que pôde se juntar a nós. Estávamos justamente discutindo seu estado de saúde. Meu estado de saúde está excelente, Helena, diferentemente do de Luísa Souza. A menção direta a Luísa fez Helena endireitar-se ligeiramente, mas sua expressão permaneceu impassível. Ah, sim, sua enfermeira. Lamentável ouvir sobre sua condição. Doenças podem surgir tão inesperadamente, não é mesmo? A insinuação era evidente demais para ser ignorada. Rafael sentiu a raiva crescer, mas conteve-se. Remoção era exatamente o que Helena esperava dele. Descontrole que pudesse usar para desacreditá-lo. Senhoras e senhores do conselho, começou Rafael, ignorando Helena e dirigindo-se diretamente aos membros. Ontem apresentei evidências sobre graves irregularidades no projeto Prometeu. Hoje trago algo ainda mais sério, provas de crimes que transcendem questões corporativas e entram na esfera criminal. Helena interrompeu, sua voz controlada, mas com um leve tremor de irritação. Antes que Rafael continue com suas alegações, gostaria que ouvissem o Dr. Fontes. Ele preparou uma avaliação profissional que contextualiza o comportamento recente de nosso estimado fundador. O psiquiatra pigarreou, ajustando os óculos. Embora não tenha examinado o Sr. Mendonça pessoalmente, ele recusou-se a cooperar. Pude analisar relatos de seu comportamento antes e depois do incidente. Todos os sinais apontam para um episódio psicótico agudo, possivelmente desencadeado por estresse prolongado e pressão profissional. Interessante diagnóstico para alguém que nunca me viu, comentou Rafael secamente. Especialmente considerando que a legislação médica proíbe diagnósticos sem exame direto do paciente. O médico pareceu momentaneamente desconcertado, mas Helena interveio rapidamente.
O Dr. Fontes está oferecendo uma opinião profissional preliminar, não um diagnóstico formal. O ponto é que suas recentes acusações, Rafael, precisam ser contextualizadas dentro de seu atual estado mental. Meu estado mental está perfeitamente saudável, Helena. O que não posso dizer do seu estado ético? Rafael abriu sua pasta, distribuindo cópias de documentos para cada membro do conselho. O que tem em mãos não são apenas provas de irregularidades corporativas. São evidências de crimes deliberados, incluindo tentativa de homicídio. Um murmúrio percorreu a sala. Helena manteve-se impassível, mas seus olhos revelavam tensão crescente. Que acusação absurda é essa? Perguntou ela, mantendo a voz controlada. O laboratório Nexus Pharma, contratado secretamente pela Mendonça Tech, ou mais precisamente por você, Helena, desenvolveu um composto experimental capaz de induzir sintomas idênticos aos de leucemia mieloide aguda. O mesmo tipo de leucemia que, coincidentemente, Luísa Souza desenvolveu dias após me acolher quando perdi a memória. Rafael destacou documentos específicos, orientando o conselho. Na página 3, encontrarão e-mails trocados entre Helena e o diretor do Nexus Pharma, discutindo explicitamente a aplicação prática do composto em cenários de neutralização de obstáculos estratégicos. Na página 5, o relatório técnico detalhando como o composto age. Proliferação celular anômala, manifestação de sintomas em 10, 14 dias. Exatamente o quadro de Luísa. O conselho examinava os documentos com expressões que variavam de choque à descrença. Augusto Pimentel foi o primeiro a falar, sua voz trêmula de indignação. Helena, isso é monstruoso. Você tem alguma explicação? Helena manteve a compostura, folheando os documentos com aparente desinteresse. Obviamente, estas são falsificações. Documentos manipulados por Rafael ou sua associada, esta enfermeira, parte de uma elaborada tentativa de tomar controle da empresa. Falsificações. Rafael sorriu sem humor. Todos os documentos têm metadados intactos, carimbos digitais verificáveis. E, mais importante, o Nexus Pharma confirmou sua autenticidade quando confrontado. Isso era um blefe parcial. O laboratório havia reconhecido a existência do composto ao fornecer o neutralizador, mas não havia admitido formalmente envolvimento em nada ilícito. Além disso, continuou Rafael, tenho testemunhas. Clara Mendes, sua ex-assistente, está neste momento prestando depoimento formal à polícia sobre seu envolvimento neste e em outros projetos questionáveis. Isso não era blefe. Antes de vir para a reunião, Rafael havia se certificado de que Clara estava segura e cooperando com as autoridades, protegida como testemunha-chave. Helena empalideceu ligeiramente, mas recuperou-se rápido. Isso é ridículo. Uma conspiração elaborada baseada em ressentimentos pessoais. Rafael está claramente perturbado por minha liderança bem-sucedida durante sua ausência. E esta enfermeira, provavelmente uma golpista oportunista, viu uma chance de extorsão. Uma golpista que coincidentemente desenvolveu exatamente a doença que seu laboratório secreto projetou? Questionou Rafael. As chances estatísticas disso são astronomicamente baixas. Não concorda, Dr. Fontes? O psiquiatra, percebendo que estava em terreno perigoso, preferiu permanecer em silêncio. Rafael voltou-se novamente para o conselho. Senhores, não estamos apenas diante de irregularidades corporativas. Estamos diante de crimes graves. Helena não apenas tentou sabotar a empresa e roubar o controle, ela deliberadamente prejudicou uma inocente para atingir seus objetivos. Absurdo! Exclamou Helena, finalmente perdendo parte de sua compostura. Vocês realmente acreditarão nessas acusações fantasiosas? Rafael claramente sofreu algum tipo de colapso. Está obcecado paranoico. Se estou paranoico, por que você tinha um composto experimental projetado especificamente para induzir leucemia? Para que finalidade legítima isso serviria? O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Augusto Pimentel pigarreou ajustando seus óculos de leitura. Helena, estes documentos parecem extremamente consistentes. Se forem autênticos, e Rafael afirma que são verificáveis, estamos diante de uma situação gravíssima que transcende questões corporativas.
São falsificações, insistiu Helena, mas sua voz havia perdido a convicção anterior. Sugiro que suspendamos esta reunião, continuou Augusto. O Conselho precisa consultar especialistas independentes para verificar a autenticidade destes documentos. E até lá, acredito que seja prudente o afastamento temporário tanto de Rafael quanto de Helena de suas funções executivas. Concordo com o afastamento, disse Rafael surpreendentemente. Mas antes, preciso de uma declaração formal do Conselho autorizando o acesso irrestrito ao protocolo de tratamento desenvolvido pelo Nexus Pharma para reverter os efeitos do composto. Você realmente acredita nessa fantasia? Comentou Helena, tentando recuperar o controle da narrativa. Não existe nenhum protocolo de reversão, porque não houve nenhum envenenamento. Sua amiga desenvolveu leucemia, tragicamente, mas naturalmente. Então não se oporá que o Conselho autorize o acesso ao protocolo, correto? Já que ele supostamente não existe. Era um cheque-mate lógico. Opor-se seria admitir indiretamente a existência do protocolo. Concordar seria abrir caminho para Rafael. Helena encarou-o com frieza. Façam o que quiserem. Esta farsa já foi longe demais. Augusto redigiu rapidamente uma autorização formal, assinada por todos os membros do Conselho, dando a Rafael acesso completo a qualquer protocolo médico desenvolvido sob contrato com a Mendonça Tech. Era tudo de que precisava. Agradeço, senhores. Rafael levantou-se. Permitam-me uma observação final. A Mendonça Tech foi fundada com princípios éticos claros. Nunca foi perfeita, mas sempre tentou equilibrar inovação e responsabilidade. O que Helena fez não representa esses valores. Não representa o que construímos juntos. Ao sair da sala, Rafael sentia-se simultaneamente exausto e energizado. A primeira batalha estava ganha. Tinha a autorização formal para o tratamento de Luísa e havia exposto Helena perante o Conselho. Mas a guerra estava longe do fim. No corredor foi interceptado por Helena, que o seguiu após deixar a sala. Você realmente acha que acabou? Sibilou ela, a máscara de compostura completamente abandonada. Isso é apenas o começo, Rafael. Tenho aliados poderosos. O Conselho pode hesitar hoje, mas amanhã verão a razão. Sempre veem. Acabou, Helena. As autoridades já estão investigando o Nexus Pharma. Clara está prestando depoimento formal. É questão de tempo até chegarem a você. Tempo que sua preciosa enfermeira não tem, sorriu Helena, um sorriso frio e calculista. O composto não tem reversão completa, Rafael. O protocolo pode desacelerar, mas não curar. Ela está condenada e você sabe disso. Rafael sentiu um calafrio, mas manteve-se firme. Você está blefando. O protocolo completo existe e eu o tenho. Tenho o que deixei que encontrassem. A versão completa. Bem, digamos que requer conhecimentos que apenas eu possuo. Era outro blefe? Rafael não podia arriscar. O que você quer, Helena? O mesmo de sempre. Controle. O projeto prometeu implementado conforme planejado. Minha posição na empresa garantida. E você? Você pode voltar para sua enfermeira moribunda e seus princípios tolos. Rafael aproximou-se baixando a voz. Você envenenou uma inocente. Tentou me matar. Manipulou, mentiu, corrompeu. E agora espera que eu simplesmente ceda. Espero que seja racional. O que é mais importante, Rafael? Sua empresa ou a vida dela? Escolha. Agora. O ultimato pairou entre eles, carregado de implicações. Rafael observou Helena, a mulher que um dia admirara por sua astúcia nos negócios, agora revelada como algo muito mais sombrio. E naquele momento, a escolha ficou clara como cristal. Você quer minha resposta? Aqui está. Rafael pressionou um pequeno botão em seu relógio de pulso. O quê? Transmissão ao vivo, Helena. Cada palavra desta conversa, cada ameaça, cada admissão velada, tudo transmitido diretamente para o sistema de segurança da empresa, e para meu advogado, e para as autoridades. O sangue fugiu do rosto de Helena. Você não pode... Acabei de fazer. Game over, Helena. Escolhi a vida. Escolhi Luísa. Escolhi quem sou ao lado dela. Não o que construímos com mentiras e concessões éticas. Helena recuou, sua expressão oscilando entre fúria e desespero. Você destruirá tudo o que construímos. Não,
Reconstruirei com fundações mais sólidas. Agora, o protocolo completo. A verdade sobre a reversão do composto. Encurralada, Helena finalmente cedeu. O protocolo que você tem é parcialmente eficaz. Para a reversão completa, o paciente precisa receber uma segunda dose, 48 horas após a primeira, ajustada conforme a resposta celular inicial. E essa informação está documentada onde? Fecha em um servidor privado, acessível apenas com minha autorização. Então você vai nos dar essa autorização. Agora. No Hospital das Clínicas, Luísa observava o gotejamento lento da quimioterapia em seu braço. Cada gota representava simultaneamente esperança e incerteza. Como enfermeira, conhecia as estatísticas, as probabilidades, os efeitos colaterais. Como paciente, enfrentava o medo que sempre tentara aliviar nos outros. A porta do quarto abriu-se, revelando Rafael com um médico que ela não reconheceu. Luísa, Rafael aproximou-se, beijando-a suavemente. Este é o Dr. Paulo Martins, especialista do Nexus Pharma. Ele vai supervisionar um novo tratamento. O neutralizador? Perguntou ela esperançosamente. Sim, e o protocolo completo. Helena cooperou. Havia algo no tom de Rafael, uma certeza renovada, que trouxe conforto a Luísa. O tratamento foi iniciado imediatamente. O composto neutralizador administrado lentamente, sob constante monitoramento. Dr. Martins explicou que o processo seria em duas fases. A primeira para interromper a ação do composto tóxico, que a segunda 48 horas depois, para reverter os danos já causados. Os resultados não serão imediatos, alertou o médico, e a recuperação será gradual. Mas com o protocolo completo, as chances são significativas. Enquanto o medicamento fluía para suas veias, Luísa segurava firmemente a mão de Rafael. O que aconteceu com Helena? Perguntou ela. Está cooperando com as autoridades. O escândalo é grande demais para ser contido. Não apenas o que fez a você, mas as irregularidades corporativas, a corrupção, os subornos. O império dela está desmoronando rapidamente. E a empresa? Sua criação? Rafael sorriu levemente. O conselho nomeou Augusto presidente executivo interino. Quando tudo se acalmar, quando você estiver melhor, decidirei qual será meu próximo passo. Você não precisa abandonar tudo por minha causa, disse Luísa. Não estou abandonando. Estou escolhendo. A empresa sempre foi importante para mim, mas você me mostrou o que realmente importa. Quando estava sem memória, sem passado, você viu algo em mim que valia a pena. Não o CEO, não o bilionário, apenas o homem. As 48 horas seguintes foram de ansiedade controlada. A primeira fase do tratamento parecia estar funcionando. Os exames mostravam uma estabilização nos valores sanguíneos anormais. Não uma melhora dramática, mas uma interrupção no declínio. Rafael permaneceu ao lado de Luísa quase constantemente, saindo apenas para resolver questões urgentes relacionadas ao desmonte do império de Helena. O projeto Prometeu foi oficialmente cancelado. As provas contra Helena cresciam diariamente, com mais funcionários e parceiros decidindo cooperar com as investigações. Na manhã do terceiro dia, a segunda fase do tratamento foi administrada. Esta era a etapa crucial, a tentativa de reverter ativamente os danos já causados às células de Luísa. Agora é esperar, disse Dr. Martins, e acreditar. A espera foi dolorosa. Dias transformaram-se em semanas. O cabelo de Luísa começou a cair, devido à quimioterapia complementar, que os médicos mantiveram como precaução. Sua força diminuiu, mas não seu espírito. Rafael transformou o quarto de hospital em um pequeno escritório improvisado, administrando remotamente os assuntos mais urgentes da empresa, enquanto acompanhava cada passo do tratamento. À noite, lia para Luísa do caderno vermelho, relembrando os momentos que haviam compartilhado, acrescentando novas entradas, novas memórias. Um mês após o início do tratamento neutralizador, veio a primeira boa notícia concreta. Os exames mostravam uma redução significativa nas células anômalas. 2 semanas depois, a contagem de plaquetas começou a normalizar. É extraordinário, comentou doutora Márcia, examinando os novos resultados. A medula está regenerando-se de uma forma
que raramente vemos mesmo em casos de resposta positiva à quimioterapia convencional. Então ela vai se recuperar completamente? Perguntou Rafael, mal ousando acreditar. Medicina não oferece garantias absolutas, respondeu a médica cautelosamente. Mas todos os indicadores apontam para uma remissão substancial. Se continuar assim, a esperança, antes frágil, fortalecia-se a cada novo exame. Luísa começou a recuperar as forças gradualmente. Os hematomas desapareceram. A cor voltou às suas faces. Em 2 meses estava forte o suficiente para pequenas caminhadas pelos corredores do hospital. Nunca vi esse lado do hospital das clínicas, brincou ela, apoiando-se levemente no braço de Rafael durante uma dessas caminhadas. Sempre corria demais para realmente observar. Talvez seja uma lição sobre desacelerar, sugeriu Rafael. Sobre realmente ver o que está à nossa volta. Como você me viu no metrô aquela noite? Como você me viu além da confusão e do sangue? 3 meses após o início do tratamento, Luísa recebeu alta hospitalar. Seu corpo ainda estava frágil, exigindo cuidados constantes e monitoramento regular, mas os médicos concordaram que a recuperação continuaria melhor em casa. Casa agora era um novo apartamento, maior e mais confortável, mas ainda simples pelos padrões que Rafael poderia facilmente manter. Por escolha mútua, decidiram não retornar ao pequeno apartamento em Santana. Havia memórias preciosas ali, mas também sombras do que haviam enfrentado. No dia em que deixaram o hospital, Rafael surpreendeu Luísa ao parar o carro em um parque tranquilo, às margens do rio Pinheiros. "O que estamos fazendo aqui?" perguntou ela confusa. "Pensei que gostaríamos de ar fresco antes de ir para casa." Caminharam lentamente até um banco com vista para o rio. O sol da tarde criava reflexos dourados na água, e uma brisa suave balançava as folhas das árvores. "Quando perdi a memória", começou Rafael, "perdi toda a noção de quem era, do que valorizava, do que importava. Foi assustador, mas também libertador. Como se o universo tivesse me dado uma folha em branco, uma chance de redescobrir o que realmente importa." Luísa apertou sua mão, encorajando-o a continuar. "E o que descobri, graças a você, é que não somos definidos pelo que possuímos, pelos títulos que carregamos, ou pelo poder que exercemos. Somos definidos pelas escolhas que fazemos, especialmente quando essas escolhas são difíceis." Rafael retirou uma pequena caixa do bolso. "A maior escolha que já fiz foi ficar ao seu lado quando você adoeceu. E foi a escolha mais fácil que já fiz, porque não conseguia imaginar estar em qualquer outro lugar." Luísa olhava para a caixa, seus olhos marejados. "Rafael, não estou pedindo uma resposta agora", ele continuou, abrindo a caixa para revelar um simples anel de ouro. "Sei que ainda temos um caminho de recuperação pela frente. Sei que o futuro ainda tem incertezas, mas quero que saiba que, para mim, não há mais dúvidas sobre onde quero estar ou com quem." Luísa tomou o rosto dele entre as mãos. "Você realmente acha que preciso de tempo para pensar? Você me escolheu quando eu estava doente, fraca, sem nada para oferecer além de incerteza. Como poderia não escolher você agora?" O beijo que compartilharam foi suave, mas carregado de promessa. Não de um conto de fadas onde todos os problemas desaparecem, mas de uma jornada real, com desafios e alegrias, enfrentados lado a lado. 6 meses depois, em uma pequena cerimônia privada, em um sítio nos arredores de São Paulo, Rafael e Luísa trocaram votos de compromisso. Ela, agora completamente recuperada, radiante em um vestido simples de cetim, ele visivelmente emocionado, segurando suas mãos como o mais precioso dos tesouros. Entre os poucos convidados estava Renato, agora diretor de inovação da Mendonça Tech Solutions, reformulada com novos princípios éticos e uma missão renovada. Augusto Pimentel, que havia guiado a empresa durante a transição após a queda de Helena, ergueu um brinde aos noivos. "A segunda chance", disse ele, "não apenas para vocês dois, mas para todos nós que aprendemos, através de vocês, que o verdadeiro sucesso não se mede em lucros ou poder, mas na capacidade de permanecer fiel ao que realmente importa." Rafael havia decidido não retornar à posição de CEO. Em vez disso, assumiu um papel consultivo, focando em pesquisa e desenvolvimento ético, dedicando parte significativa de seu tempo a uma nova fundação criada com Luísa,
uma organização voltada ao suporte de pacientes com doenças graves e suas famílias. Helena enfrentava múltiplos processos, tanto criminais quanto civis. O império que construíra com manipulação e crueldade desmoronara completamente. As últimas notícias indicavam que ela havia feito acordo com promotores, oferecendo informações sobre uma rede mais ampla de corrupção em troca de uma sentença reduzida. Acha que ela algum dia entenderá o que fez de errado? Perguntou Luísa certa noite, enquanto observavam o pôr do sol da varanda de sua nova casa. Talvez não, respondeu Rafael pensativamente. Algumas pessoas são incapazes de ver além do poder, de compreender que há coisas mais valiosas que controle e dominação. Como o quê? Rafael sorriu segurando a mão dela, onde o simples anel de ouro agora brilhava. Como isto? Como acordar ao lado de alguém que te vê completamente, suas falhas, suas cicatrizes, seus medos, e escolhe ficar mesmo assim. Como descobrir que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos? Luísa apoiou a cabeça em seu ombro, observando as cores do céu mudarem gradualmente. Sabe o que é engraçado? Quando te encontrei naquele metrô, pensei que estava ajudando um desconhecido perdido. Nunca imaginei que, na verdade, estava encontrando meu caminho. Rafael pegou o caderno vermelho, agora quase completamente preenchido, com suas histórias compartilhadas, memórias construídas dia após dia. Talvez seja assim que funciona, refletiu ele. Talvez encontremos a nós mesmos não quando procuramos respostas dentro de nós, mas quando estendemos